Paz do Senhor, uma boa noite para todos. Que Deus nessa noite possa mais uma vez ministrar a Tua palavra em nossos corações. Você sabe que não é do meu agrado, da minha vontade que façamos culto dessa forma, mas nem tudo é o que queremos, é a necessidade. E eu estou orando para que a nossa igreja se abra. E eu com certeza um momento vai abrir, mas ainda não foi o momento. Mas eu creio que brevemente vai acontecer. E hoje é o nosso culto no meio da semana. Então vamos orar para que eu traga uma palavra segundo o Espírito Santo para nossos corações e que nós sejamos abençoados segundo a direção do Senhor, que as bênçãos estejam sobre nós nesse momento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos nesse momento comentar a Tua palavra junto com meus irmãos. Peço a Ti a Tua direção, a Tua orientação, Senhor. Que possamos nessa noite, nesse momento, Pai, receber de Ti a Tua orientação, a Tua direção. Que o Espírito Santo venha falar aos corações, Senhor, levantar os fracos, curar os feridos, consolar os abatidos, levantar os desanimados. Assim nós te clamamos, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo em Lucas, capítulo 4, versículo 42, 43 e 44. Vamos ler. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estava para que não o deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amém? Esse texto aqui nos fala a respeito de Jesus. E o título dessa mensagem hoje é Propósito. Nossos propósitos jamais poderão ser impedidos se nós formos determinados. E eu quero falar para você que está me ouvindo nesse momento, que começou esse ano, em janeiro, fevereiro, com alguns propósitos, bons propósitos, mas veio essa pandemia, todos os seus propósitos, suas determinações foram de água abaixo, ou te paralisou, te desanimou. E nesse momento, nessa palavra, eu quero trazer uma palavra de ânimo para você. Que porventura, no meio desse caos que se instalou na saúde, para alguns até na economia, para outros até familiar, para outros no convívio social, de alguma forma, podemos dizer que todos foram afetados. Até as crianças pequenas foram afetadas. Ah, mas como? Sim,
que as crianças iam para o colégio, iam para o berçário, iam para as creches e por aí por diante. Eles estão em casa também, então todos foram afetados. Não importa a idade, da criança ao idoso foram afetados. Não só os idosos que estão na área de risco, mas todos foram afetados por essa situação que abateu no nosso país. O mundo, diríamos, o país e um no mundo, mas vamos trabalhar só com o nosso país, que nós vivemos aqui, não interessa o que está acontecendo nos Estados Unidos, Itália, Japão, não, vamos falar só do nosso país. Então, de certa forma, todos foram afetados, todos nós temos sido afetados por essa pandemia que se instalou no nosso país. Mas eu quero trazer dentro desse texto, em cima dessa situação que estamos vivendo, que nossos propósitos, independente de qualquer situação, ele não pode ser mudado. Se você começou no início do ano com um propósito, independente das adversidades, independente das situações que nos sobrevêm, o seu coração tem que continuar determinado. Você não precisa nem necessita de pessoas dando tapinha nas tuas costas, te animando todo dia, mandando um zap para você, te animando, te fortalecendo, nada disso. Você precisa, eu quero mostrar aqui dentro da Bíblia, que Jesus, dentro desse texto que eu li, que mostra, no versículo 42 diz assim, sendo dia, saiu para um lugar deserto. Primeiro, Jesus tinha um propósito e ele é o maior exemplo nosso. Não é que ele era uma pessoa solitária, gostava de viver sozinho, não. Mas ele sabia que precisava de sair para o... Quando fala saía para o lugar deserto, é que ele saía para orar. Então, número 1, quando ele estava em dúvida quais atitudes a tomar, porque ele era homem também como nós, sendo Deus, mas se vestiu como homem. Então as dúvidas que pairam sobre nós, pairavam sobre ele. Mas quando ele estava em dúvida qual atitude a tomar, primeira coisa que ele fez, aqui, sendo já dia, saiu para um lugar deserto. Você faz isso quando está na dúvida? Você não tem que sair para um deserto, Jesus não tinha lugar. Você sai para dentro do seu quarto, para a sala, para os seus pensamentos sentado no sofá. Senhor, dá-me uma direção. Senhor, me orienta. Ou você fica procurando alguém te ligar para te dar direção. Fica esperando um telefonema de alguém, um zap de alguém para te orientar, para dizer o que você deva fazer. Estou dizendo que seja ruim quando a pessoa quer te ajudar, mas muitas vezes, queridos, as pessoas que querem te orientar, eles mesmo estão desorientados. Ele mesmo não tem orientação das coisas. Nenhum ser humano tem conselho perfeito, porque todo ser humano é falho. Todos nós vivemos à mercê da direção de algo superior, acima de nós. E muitas vezes, nós não fazemos o que Jesus faz no meio das dúvidas aqui. Antes de Jesus encarar o problema, ele saiu para o deserto. Por que isso que ele saiu para o deserto? Ele abandonou tudo, abandonou o convívio junto com seus discípulos, junto com seus familiares. Falou, eu não sei o que eu faço. Não sei se fico ou se saio, se paro ou se ando. Vou consultar o Pai, vou lá para o deserto. E ficou lá, creio eu, um tempo, que a Bíblia não descreve, mas ficou um tempo lá no deserto, conversando com o Pai, dialogando qual é a direção que o Pai queria para a vida dele, porque ele sabe. Quando ele estava andando por aqui, ele sabia que a melhor direção que ele
que ele tivesse que tomar, tinha que esperar a direção do Pai. Porque se tomasse a direção pela cabeça dele, ele erraria. E pior, que eu vou ler e vou comentar, por isso que eu abri esse parênteses, olha só. Sendo já dia, saiu para um lugar deserto. As multidões o procuraram e foram até junto dele e instavam para que não o deixasse. Sabe o que a multidão estava aconselhando ele? Fica conosco, não vai não, fica conosco. Às vezes, a gente fica esperando o conselho de outro. Não estou dizendo, não longe de me dizer que conselho não é bom. É, mas tenha cuidado. Não veio 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, não. A Bíblia, quando fala multidão, é multidão. A Bíblia não é igual nós, seres humanos, que exageramos as coisas, não. A Bíblia diz que veio uma multidão e começou a aconselhar ele. Fique aqui conosco. Não vai não. Se ele fosse nós, ser humano, dizer assim, poxa, deve ser a vontade do Senhor. Está todo mundo falando a mesma língua. Está todo mundo dizendo, era uma multidão o aconselhando. Ele poderia dizer assim, então eu vou formar uma grande igreja aqui, preparo os apóstolos, preparo os discípulos daqui, alguns lugares que eu vou me rejeitam, outros lugares me apedrejam, outros lugares não querem me ouvir, e achei um lugar bem propício, que as pessoas me querem, me pedem, está pronto a me ouvir e está me pedindo para me ficar aqui. Não seria um bom conselho? Seria. Não seria bem propício ele ficar ali? Seria. Se fosse eu e você, não diríamos, é a vontade do Senhor. Outros lugares me rejeitam, outros lugares me apedrejam, outros lugares viram as costas para mim. Aqui me querem, me pedem, me imploram para me ficar aqui na terra deles. Mas Jesus, antes de tomar uma decisão, ele foi orar. Com certeza o Pai, que a Bíblia aqui não fala, mas o Pai já tinha dado a direção. O Pai que sabia o que ia acontecer, o Pai sabia que ele ia receber todos aqueles conselhos. Já preveniu, não quero que você pare. Não é aqui o seu lugar para paralisar. Não vai formar igreja aqui não. Não. Aí quando vieram pedir a Jesus para ficar, aconselharam ele, ele disse no 43, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outra cidade, pois para isso que eu fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. O que é isso, querido? Eles quase tiraram Jesus do propósito deles. Se Jesus não tiver... Não é porque era Jesus, não. Se ele não saísse um pouquinho antes, lá para o deserto, e com certeza ele ficou lá com o Pai, ele perdia a direção. Aqui o diabo não está mostrando o diabo, não. O ser humano aconselhando ele. Que o ser humano gostou da mensagem, gostava dele, queria ele. E em muitos lugares, como eu já falei, não queria, o rejeitava. Então era bem propício ele se estabelecer ali, mas ia fugir dos planos de Deus. Nem aquilo que parece ser bom é segundo a vontade do Senhor. Nem sempre aquilo que nós dissemos é ruim é o plano de Deus para a nossa vida. O povo queria. O povo estava proporcionando um bem-estar para eles, formar a igreja dele ali, dali ele formar os apóstolos e dali ele enviar. Mas era propósito de Deus? Então nessa noite eu quero te chamar. Toda vez que você está em uma indecisão, fuja para o seu deserto. Vá lá para o seu deserto da madrugada, ou para o seu deserto da manhã cedinho, ou para o seu deserto do seu quarto, ou para o seu deserto da sua sala. A Bíblia diz, fala para o seu pai em secreto, que em secreto seu pai te ouvirá, e em secreto seu pai te responderá. Você tem que ver como Jesus agiu para agir também. A nossa vitória está copiar a maneira que Jesus agiu
Jesus também passava momento de dúvidas, momento de incertezas. Qual atitude tomar? E muitas vezes a gente são levados por conselhos. No meio das dúvidas, a gente quer ouvir um conselheiro, que de tudo não é ruim, mas será que o bom conselho que recebemos é a vontade do Senhor? Será que era esse os planos do Senhor? Certa vez, o rei estava para sair para a guerra. Aí chamou os conselheiros para vir aconselhar. Sabe o que a Bíblia diz? Que veio o conselheiro do diabo, demônios, espírito maligno, no meio dos conselheiros, para dar mau conselho ao rei, para ele errar. E ele ouviu o conselho errado. E foi grande a sua derrota. Meu irmão, quem tem sido o seu conselheiro? Aqui o conselheiro de Jesus eram as multidões. Quem tem sido os seus conselheiros? Quem tem sido o seu confidente? Jesus, no meio das dúvidas, foi para o deserto para conversar com o Pai. Quem tem sido os seus confidentes? No meio dessa pandemia toda, aonde tem sido o seu socorro? Aonde você busca refúgio, solução para os seus problemas, para as suas dúvidas? Você ora todo dia, lê a Bíblia todo dia, busca a direção do Senhor todo dia. Glória a Deus, que é isso que eu vou falar. Estou dando glória a Deus de antemão que eu vou falar. Eu tenho visto muitos crentes ouvindo mensagens à beça no celular. Glória a Deus, é muito bom. Ouvindo louvores, mensagens e outras mais mensagens no celular. Isso não é ruim não, isso é bom. Mas vou dizer uma coisa, isso é um momento, mas é um momento de deserto. Você tem aquela de você e Deus. Você contigo, você longe da sua mulher, mulher longe do seu marido, marido longe, pai longe dos seus filhos. Aquele momento, a Bíblia diz aqui, ó, e saiu e foi para um lugar deserto. Quer dizer, lugar onde você fica só, você e o Pai. E ali você pode abrir seu coração, você pode falar com Ele toda a verdade, sem mentira, rasgar seu coração, dizer, Senhor, eu não sei o que eu faço. Senhor, estou me sentindo assim. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou desanimado. Fala, estou dando umas palavras bem simplistas, mas tem palavras mais difíceis que a pessoa não pode nem revelar por ser humano. Aquele momento das dúvidas, aquele momento das incertezas. Que muitos, na hora dos problemas, ligam uma televisão para desaparecer. Vai para o celular, para o WhatsApp, para desaparecer. Jesus, no meio das indecisões, ele ia para o deserto para falar com o Pai. Quando eu falo do deserto, já falei aqui, não é o deserto da vida, o deserto. Aliás, não é que esse deserto que a Bíblia mostra como o Saara e por aí afora, esses desertos, não. É a solidão. É aquele momento que você fica só. Para conversar seus problemas da vida, seus problemas que você está vivendo. Aí Deus começa a colocar no seu coração. Às vezes Ele não responde de maneira que você ouve a voz dele, não. Mas Ele começa a colocar no seu coração a solução. Você abre a Bíblia e começa a responder pela Bíblia. Ou você ouve alguém falando, você ouve a resposta. Eu estava lembrando, esses dias, quando eu fiz o concurso público, sempre eu conto uma história pessoal. Quem escuta eu pregar sabe que eu sempre conto, não é parábola. Parábola é aquilo que pode ter acontecido ou não, mas é uma realidade. Quando eu tinha feito um concurso público, meu concurso público estava quase caducando para me chamar, chama ou não chama. Você sabe que a lei
dos homens, ele dura 2 anos. Há concurso que pode, se prorroga, mas quando vem no edital, mais 1 ano ou mais 2, mas no meu vinha 2 anos, caducava mesmo, estava lá no edital. Quando faltou 1 semana para caducar, eles mandaram um telegrama me chamando. Aí quando eu fui fazer todos os exames para ser admitido, mostrou lá um problema de coração. Aí eu falei, poxa, eu nunca tive problema de coração. Agora, perto de ser admitido, esperei tanto chegar o telegrama desse concurso. Agora que chega, deu problema de coração, aí ficou na dúvida se eu poderia ser admitido ou não. Já que como que eles vão admitir uma pessoa doente? Eu nunca tive, que eu me saiba, que eu me lembre, eu nunca tive problema de coração. Aí os médicos da empresa que estava, de onde eu tinha feito o concurso, mandou eu para casa para me procurar um cardiologista particular, porque eu não estava ainda admitido, e voltasse lá. Aí eu, no meio das minhas dúvidas, eu vim para casa, fui orar. Senhor, coloquei na mão do Senhor. Na hora das nossas dúvidas, a gente tem que fazer isso. Olha aí, Senhor, meu problema. Coloquei na mão do Senhor. Não coloquei na mão da minha esposa, que ela não podia resolver nada. Não estou dizendo que esteja errado ou certo, isso que eu vou falar, mas eu não coloquei nem na mão da igreja. Eu tomei uma briga pessoal. Falei, aí, Senhor, meu problema. E fui orar. Senhor, os médicos estão para quase não me admitir. Tanto que eu esperei por esse concurso, depois que eu passei, que alguns sabem que eu te passei em 2º lugar nesse concurso. Alguns irmãos sabem, ou todos que convivem comigo. E agora, estou perto de perder minha vaga. E falei para o Senhor. E fui fazer. Fui ao cardiologista particular, paguei, na época, que já tem tempo, foi R$100. Já tem tempo isso. Para mim fazer um exame cardiológico completo, um exame completo para levar lá para eles examinarem. Querido, mas isso marcou um período, não foi da hoje para o dia. Nesse período que eu marquei, era o meu deserto. Fui clamar o Senhor, busquei o Senhor sem desespero, sem envolver meus filhos, sem envolver minha esposa. Eu no meu deserto sozinho, clamei o Senhor. Sabe o que eu fiz? Aí eu sabia que o médico já me preparou. Aqui você vai fazer esteira, você vai fazer isso. Papapá, você sabe esteira, aquela coisa que tem que correr para medir a batida do coração. Eu comecei a correr à noite na rua. Eu corri. Para quem não sabe não sei de onde você está me ouvindo, mas eu corria Itaboraí, Venda das Pedras, à noite. À noite, correndo para me preparar. Porque eu estava firme nos meus propósitos. Não chamei ninguém para correr comigo, não estou dizendo que é errado, mas não botei ninguém, importunei ninguém para ficar orando comigo. Não é que não possa, mas eu tomei era a minha briga, era o meu propósito. Orava, falei, não, eu vou treinar também. Chegava em casa, calçava um tênis à noite. Por que eu ia à noite? Porque durante o dia eu trabalhava. Então eu ia à noite, correr. Corria de Itaboraí a Venda das Pedras, de Venda das Pedras a Itaboraí. Aí até que chegou o prazo de eu ir fazer o exame. Quando o dia de eu fazer o exame, eu vim orando, Senhor, problema no meu coração. Fui fazer o exame no médico, no cardiologista. Aí ele botou aquilo, botou aquele negócio que bota no corpo, você sabe, com aquela chupetinha, botou eu para correr na esteira.
Querido, eu corria, que o médico até perguntava assim, você não tá legal? Peraí, você posso aumentar? Pode. E eu corria mais ainda, pode aumentar mais? Pode. Por fim ele falou assim, parou e falou, poxa, ele mesmo ficou sem graça e parou a esteira. Falou, chega. Aí pegou o laudo, você não tem nada no coração, me deu. Cheguei lá, entreguei no médico da empresa, está aqui meu laudo. Eles olharam, não, minto. Nisso que eu estou lá, só que o laudo veio fechado. Minto. Quando eu cheguei lá na empresa, que aí o médico estava atendendo, aí ia chegar a minha vez, tinha uma senhora cantando assim, dessa forma, eu canto mal, ela 3 vezes mal do que eu, então imagina como que ela cantava ruim. Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Aquele hino que você conhece, que eu não sei cantar, ainda estou cantando tão mal quanto ela cantava, e eu já canto ruim. Quando ela começou a cantar esse hino, o Espírito Santo dele testifica, é para você que ela está cantando, que vai dar tudo certo. Querido, assim mesmo, não estou inventando. Aquela mulher sentada do meu lado, uma senhora de idade, uma velhinha mesmo, cantando aquilo de maneira, se você me perguntar, eu vou dizer, de maneira horrível. Mas era usada pelo Espírito Santo, para dizer assim, Silvio, fica quieto que vai dar tudo certo. Oh, glória a Deus! Sente Deus aí com você que eu estou sentindo aqui, querido. Como Deus faz quando a gente está firme nos nossos propósitos. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus, porque eu senti aqui. Quando o médico me chamou, aquela mulher cantando lá, aí ela cantou várias vezes saindo quando nós estávamos esperando, aquela antessala que a gente fica. Não sei como é que ela tinha coragem de cantar tão alto e tão ruim que ela cantava. Mas o Espírito Santo falando, estava usando ela para falar para mim. Quando eu entrei, o médico, você não tem nada, você está aprovado. Deu o laudo lá. Hoje, daí, fui admitido como funcionário público. Querido, isso eu quero mostrar para você. Se você for firme nos seus propósitos, ninguém te rouba. O diabo não pode te roubar seus sonhos. O diabo não pode tomar aquilo que Deus já te deu. Seja firme nos seus propósitos. Os conselheiros vieram para Jesus e disseram para Jesus, Jesus, fique aqui. Jesus, não, eu tenho um propósito, eu tenho que ir para outra cidade. Você começou esse ano com um propósito, não desanime dos seus propósitos, não. Não deixa que seus propósitos sejam roubados. Eu não quero uma palavra longa, não. Palavra longa só vai te cansando. Eu acho que o que eu falei já é suficiente para você tomar a mensagem. Só vou ler um texto aqui, ó, que está em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, e resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? A decisão foi de Daniel. Estou falando aqui de um jovem de 16 anos, mais ou menos. Não era um senhor com 60, não. Mas hoje a gente vê senhor com 60, não tem firmeza. Mulheres com 40, não tem firmeza. Mulheres com 30, não tem firmeza. Jovem com 30, não tem firmeza. Aqui estou falando de um jovem com 16 anos, que foi arrancado dos seus pais, foi levado para a Babilônia, para ser escravo, foi tirado dos seus parentes, era para ficar deprimido, rancoroso, magoado, cheio de pressentimento ruim,
Mas não, querido. Ele chegou em cidade estranha, mas ele era determinado nos seus propósitos. Tinha firmeza nos seus propósitos. E disse aqui no texto, ao chegar na Babilônia, ele determinou, no meio daquele bagunça toda que ele viu aquele país, ele falou, e determinou Daniel não se contaminar. Quando eu falo aqui, eu trago esse texto para dentro dessa mensagem, que é o texto que veio no meu coração, que o propósito tem que partir da gente. Ah, é o diabo, não, querido. O diabo não tem tanta força assim para agir sem que você permita, não. É você que deixa. Ah, são meus amigos, minhas amigas, né? Não. Seus amigos não te pegam a força, não te amarra, nem te bota em camisa de força. Deus não permite o diabo tomar a gente à força se a gente não dá permissão. Deus não permite que um amigo dissolva dos nossos propósitos, roube nossos propósitos, tire os propósitos do nosso pensamento, se você não permitir. Você é forte, você tem força. Está lá escrito em João, jovem, carta ao João, o jovem, vós sois forte, que já venceste o maligno. Está lá na palavra do Senhor. Então você pode, querido, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. Não adianta você dizer que você não pode. Você pode todas as coisas. O Senhor te dá força. A força vem do Senhor, mas a atitude tem que ser tua. A atitude é sua. É você que tem que tomar atitude todo dia. Todo dia. Aqui eu comentei. Eu comentei. 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Eu falei, 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, está escrito para pais e filhos. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Vós, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tende vencido o maligno. Você é forte. Você já venceu o maligno. Você não pode que seus pensamentos ficar todo dia muda. Cada dia seu pensamento vai para frente e para trás. Está aqui que eu li. Vou ler de novo. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois forte. E a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Meu querido, então, baseado nesse texto, seja firme nos seus propósitos. Não fique como aquela pessoa que não tem propósito firme, que é inconstante, que todo dia vai para frente e para trás. Não, querido, seja constante no Senhor. Tenha uma vida que as pessoas possam ver que passa todo dia. Você é constante, você é constante, você é constante. Você vai conseguir, vou. Você vai comprar um dia, eu vou conseguir. Você tem, vou, vocês vão ver que eu vou. Mas uma pessoa que é inconstante, ele não consegue nada. Ele não consegue nada. Tá? Você viu de cabeça baixa que eu estava procurando um versículo para falar para você. Por isso que eu estava de cabeça baixa aqui, porque eu não tenho nada escrito aqui. Então eu vou lembrando de cabeça, aí eu vou procurando. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5 em diante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberalmente, nada impropera, e será concedido. Versículo 6. Peça, porém, com fé. Peça com fé.
em nada duvidando. Não, Deus vai fazer que meus propósitos vai ser concluído. E nada duvidando. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabe como é que é a onda do mar? Vai lá na pedra, e volta. Bate e volta. Está dizendo que esse que duvida é como onda do mar. Um dia eu estou forte. Outro dia as pessoas me aconselham, eu estou fraco. Os problemas vêm, estou fraco. As coisas não cooperam para aquilo que eu esperava. A dúvida vem. A Bíblia chama as pessoas como onda do mar. Bate e volta. Bate e volta. Você é assim? Tem uma menina aqui na minha frente rindo. E eu creio que ela é assim, que ela está rindo, ela está dizendo com a cabeça que não é. Mas tem uma jovem aqui na minha frente, quando eu estou falando, ela começou a rir. Então diz assim o versículo 7, olha, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa? Que isso? Pensa que esse homem que não mantém aquele propósito firme, já pensou morrer sem alcançar nada do Senhor? Está escrito aqui, ó. O versículo 8, homem de ânimo dobre, quer dizer, um dia está animado, outro dia está desanimado. Inconstante em todos os seus caminhos. Que vergonha. Inconstante, quer dizer, não mantém aquela constância. Tem dia que o passarinho não vai cantar, a chuva não vai cair, os matos vão ficar todo queimados, mas passou um tempo, a chuva vem, as coisas mudam. Vai ter dia chuvoso, mas o sol, quando passar um dia, o sol vai brilhar. É só você manter a constância, seus propósitos. Que hoje o Espírito Santo te renove e seus propósitos, sua constância possa ser renovada em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, renova as nossas forças agora, Pai, nossos propósitos, que nós possamos ser mais constantes, mais determinados. Senhor, sabemos que as coisas muitas vezes não cooperam para que a nossa fé se fortaleça. Nós vemos muitas vezes barreiras, dificuldades, empecilhos, pessoas que muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. Mas, Senhor, nossa fé não está firmada nas coisas dessa terra. Nossa fé não é pelo que nós vemos, mas é pelo que cremos. Nós fazemos igual ao Senhor, amado, aquele discípulo que quando estava sendo apedrejado, Senhor, olhou para o alto, olhou para o céu e viu o Senhor de pé. Jesus querido, então o nosso momento, Pai, ajuda a gente a olhar para o alto. Como Senhor Jesus querido, o teu povo fizeram no passado. E nós queremos também fazer nessa noite, nesse momento. Olhar para ti, olhar para o alto. Autor e consumador da nossa fé. Ó Jesus querido. Ó Senhor. Renova a nossa fé. Filipe, no meio daquela, Senhor, povo que estavam querendo derrubá-lo, mas ele manteve firme, firme na fé. Ele levantou os olhos e viu o Senhor de pé. Não olhou para as pedras, para os problemas que nos sobrevêm, mas ele manteve firme nos seus propósitos. Pai, que nesse momento, se algum está desanimado, fracassado, achando que as coisas não vão melhorar, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar pela mão teu filho, tua filha, e levantar, mostrar como aquela senhora bem velhinha cantava no meu ouvido, no meu lado. Vai dar tudo certo. E aquela palavra, Senhor, um hino tão conhecido e cantando na boca de uma pessoa tão desafinada, foi como uma flecha, como uma palavra de Deus que penetrou, e eu tomei posse. Quando os médicos tomaram meus exames e olharam,
simplesmente disseram ok, você não tem nada, você já passou. Pai, a Senhora, Pai, que todos os seus filhos que ouvir essa palavra, o Senhor possa falar nos corações, possa falar alguma coisa para eles, mesmo que a palavra que eles ouviram, eles precisam de ouvir outra coisa diferente em cima dessa palavra, mas fale para eles, Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Pai querido, também eu quero orar agora por cada um que está doente, que está enfermo, que está passando por alguma tribulação, que está debaixo de ataque de Satanás. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Como igreja nós se levantamos e repreendemos todo ataque maligno, toda doença, que se seu filho que está doente agora seja curado, você seja curado, as doenças saiam do seu corpo, hérnia de disco, hérnia umbilical, hérnia em qualquer parte do corpo, sai agora, sai. O Senhor passa no corpo das irmãs, tira todo o nó, todo o caroço, passa agora no corpo dos meus irmãos. Pai, o solteiro, as viúvas, se segundo a tua vontade, que eles possam casar. Os que estão desempregados possam arrumar um emprego. Os que estão infelizes possam agora, Pai, encontrar contigo a felicidade que só verdadeiramente só está em Ti. Pai, assim eu abençoa essa casa, cobre essa casa com teu sangue e tira, Pai, as casas que estão debaixo de perturbação, de ataque satânico, sela agora, Pai, corta agora, desfaz o mal agora. Pai, assim eu levanto a minha mão, levanta a tua mão em prol da sua casa, da sua família, em prol daí onde você mora, seja em um quartinho, abençoa ele. Põe a mão na tua cabeça, abençoa a sua cabeça, libera as bênçãos para a sua cabeça, declara que os propósitos que o Senhor tem para você e que você começou está no seu coração. Se você vai correr, vai emagrecer, vai fazer uma física, vai estudar, vai fazer um vestibular, vai ser um engenheiro, vai ser um médico. Qual é o propósito do seu coração? Declare isso sobre você e você não desanimará. Abençoa a sua vida aí. Eu declaro isso na autoridade do nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Assim eu declaro sobre a tua vida, sobre o seu e a sua casa. Amém.